Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Nesta época do ano não se fala em outra coisa, não se pensa em outra coisa a não ser no Natal. Os preparativos são muitos, a expectativa é grande e existe uma imensa preocupação para que tudo seja perfeito. Mas é bom saber que não existe o Natal ideal. Só o Natal que você decida criar como reflexo de seus valores, desejos, queridos e tradições. Muitos são os que desejam boas festas aos seus amigos no período natalino. Talvez porque para os tais o Natal não seja mais do que isso, festa. Existem também as famosas mensagens de Natal. Mas a melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. É tradição também a famosa troca de presentes. Mas qual é o presente ideal? Muitos têm dúvidas. O que dar de presente neste Natal? Pois aqui vão algumas sugestões. Para o seu inimigo, dê de presente o perdão. Para um oponente, o presente ideal é a tolerância. Para um amigo, dê seu coração. Para um cliente, o serviço. Para tudo, não há presente melhor do que a caridade. Para toda criança, o presente perfeito é um exemplo bom. Você também pode se dar um presente. Para você, o presente ideal é respeito. Há muito, muito mais para o Natal do que luz de vela e alegria. É o espírito de doce amizade que brilha o ano inteiro. É a consideração e bondade, é a esperança renascida novamente para a paz, para entendimento e para a benevolência dos homens. E lembre-se, melhor do que todos os presentes colocados embaixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Sinjur consegue evitar o desconto dos dias de greve no salário dos servidores e conquista mais uma vitória com o pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Sindicef faz bonito no Congresso Nacional da Condicef e avança na luta em defesa dos servidores da antiga Sucam, contaminados pelo veneno DDT. CUT faz avaliação positiva sobre o Seminário de Saúde do Trabalhador. A Assembleia Legislativa derruba o veto total do governo ao projeto de lei que garante aos servidores o direito de fazer greve. E os trabalhadores em educação estaduais aprovam a pauta de reivindicações para 2014. O Sintero quer abrir imediatamente o processo de negociações com o governo. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sinjur conseguiu uma vitória importante para os servidores do Judiciário. A categoria não vai mais sofrer descontos no salário por causa da greve. E Papai Noel chegou para os servidores em forma de outra vitória do Sinjur. A concessão do mérito no mandado de segurança que mandou pagar a licença-prêmio em pecúnia. E para fechar o ano com chave de ouro, o Sinjur promoveu com sucesso o Congresso Estadual dos Servidores do Judiciário. Este é o 9º Congresso dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, realizado em Ouro Preto do Oeste nos dias 12 e 13 de dezembro. O evento é realizado a cada 3 anos pelo Sinjur e reúne representantes de todas as comarcas do estado. Neste ano, a pauta principal incluiu a atualização do Estatuto do Sindicato e a definição de um plano de lutas para o ano de 2014. A abertura foi feita pelo presidente do Sinjur, Francisco Roque. Ele deu as boas-vindas a todos os delegados e fez uma explanação sobre a importância do Congresso como instância de discussão e deliberação sobre a luta da categoria. O fortalecimento da luta sindical, através do apoio do trabalhador às iniciativas do sindicato,
foi o ponto central dos discursos na cerimônia de abertura do Congresso. O presidente do Sinjur defendeu uma maior participação dos servidores nas atividades do sindicato e pediu que os sindicalizados confiem mais nas iniciativas da entidade. O diretor administrativo do Sinjur, Vladir Lima, falou de sua participação nos movimentos grevistas. Segundo ele, os servidores não podem ter medo de integrar a luta, pois a categoria defende causas coletivas e não individuais. Na sexta-feira, dia 13, os trabalhos continuaram com palestras, debates e a realização de uma assembleia extraordinária, com a finalidade de aprovar as resoluções do Congresso. Depois de muito debate e discussão, os congressistas fecharam a pauta de votação com mudanças substanciais no Estatuto do Sinjur. Algumas das principais mudanças foram feitas nos artigos que regem o processo eleitoral. A partir de agora, o servidor que quiser se lançar candidato a presidente do Sinjur, por exemplo, deve ser membro ativo do sindicato, com participação em mais de 50% das reuniões e movimentos encabeçados pelo Sinjur. Outra medida adotada pelos congressistas é a substituição dos representantes sindicais que, injustificadamente, faltarem a 2 assembleias consecutivas ou 3 alternadas. Os congressistas aprovaram também a isonomia na contribuição sindical. Assim, independentemente do cargo que ocupe, todos os filiados contribuirão com 1% do salário. Da mesma forma, foi instituída a igualdade na questão das greves, ou seja, mesmo que apenas 600 servidores participem dos movimentos paredistas, todos os bônus e ônus advindos da greve serão estendidos a toda a categoria. O Congresso do Sinjur teve a participação do deputado federal Marcos Rogério, que fez um pronunciamento aos delegados e destacou a importância das lutas sindicais na transformação da sociedade e na elaboração das leis. No último dia de congresso foi aprovada uma proposta de revisão do atual plano de carreira da categoria, com a finalidade de corrigir algumas discrepâncias e abusos cometidos pela administração do Tribunal de Justiça. A direção do Sinjur aproveitou o evento para deliberar sobre várias questões administrativas do sindicato. O presidente Francisco Roque fez uma avaliação positiva do Congresso. Um sucesso. O evento contou com a participação de todos os dirigentes, de grande parte dos dirigentes representantes sindicais em todas as comarcas, o Conselho Fiscal, as lideranças, que querem desenvolver, fazer com que a entidade cresça, estiveram presentes ao evento. E as tratativas que foram abordadas nos trouxeram para nós, neste momento, uma evolução. E isso é muito mais do que importante, é um entendimento recíproco de que os servidores estão vigilantes pelo seu direito. O Estatuto foi, de certa forma, feito algumas correções ou então algumas evoluções em termos de entendimento, e isso, para nós, já foi uma medida que tinha que se estabelecer. Outras questões atinentes à administração do sindicato também foram abordadas e, no nosso entendimento, tudo isso é possível fazer com que o nosso sindicato seja forte, se engrandeça cada vez mais. Forte, no meu ponto de vista, já o é, mas precisamos fazer com que os servidores compreendam a luta sindical. E o Congresso trouxe isso, uma desenvoltura muito grande, fazendo com que o servidor se sentisse mais próximo da instituição sindicato. E o sindicato cada vez mais próximo do servidor. Porque é isso que nós queremos, o desenvolvimento por intermédio da união e da consciência política sindical. E eu tenho certeza que muitas pessoas que participaram, todos os servidores que tiveram conhecimento do desenvolvimento dos trabalhos lá, saíram com um entendimento de que as coisas realmente poderão ser melhores para o futuro em termos do nosso sindicato ter um estatuto que o represente. O presidente do Sinjur também destacou as conquistas obtidas pelo sindicato neste final de ano, como a suspensão dos descontos dos dias em que os servidores estiveram em greve e o pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Anteriormente, em face da administração, está buscando todos os meios para
retalhar, prejudicar o trabalhador, né? Porque anteriormente nós conquistamos uma lei para concessão da licença-prêmio em pecúnia, e esta não poderia ser operacionalizada dentro do tribunal para os servidores grevistas, direitos adquiridos. Na minha forma de ver essa questão, isso jamais poderia acontecer, gente. Nós respeitamos uma Constituição, temos a Constituição para buscar todos nos amparar. Legislação de consolidação do trabalhador, para nós termos a certeza de que estamos no caminho certo. É lei. Então, eu não poderia, de nenhuma forma, deixar que o servidor fosse prejudicado nos seus direitos. Licença-prêmio, progressão e até consequências futuras, reflexos sobre isso, não poderia haver outra medida senão mandado de segurança. A direção do Sinjur está confiante que as negociações possam avançar mais no próximo ano, com a mudança na gestão do Tribunal de Justiça. As tratativas com o próximo gestor, o próximo presidente do Tribunal de Justiça, têm sido melhores. Estamos aqui sempre observadores, buscando ser colaboradores. O servidor não quer passar por mais um mau momento. E a administração que adentra também deve ter essa visão. O tribunal tem que caminhar com o colaborador. Parceiro não vai um na frente e outro atrás. Anda lado a lado. E o servidor do judiciário quer ser colaborador dessa gestão. Estamos à disposição. Temos algumas tratativas com a administração vindoura e esta nos recepcionou com uma habilidade, digamos assim, com uma harmonia que deixou até no esquecimento já o que estamos passando. Porque nós temos que ser vigilantes para que não ocorram mais esse tipo de questões difíceis e prejudiciais para o trabalhador. Mas as conversações com essa próxima administração estão sendo bem melhores e nós deixamos o nosso recado. O que nós queremos é respeito e valorização. E isso o próximo presidente disse que nós teremos na sua gestão. Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Uma entidade representativa de servidores que trata com discriminação qualquer servidor já foge totalmente ao seu intento. O nosso desejo é de estar buscando bem representar todos, sem distinção. Então, minha mensagem fica de que haja entre nós uma transparência nos atos do sindicato e uma reciprocidade por parte do servidor. Como? Que ele confie na administração do sindicato. O sindicato está aqui para defendê-lo de todas as formas e não vai deixá-lo ser prejudicado. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que todos os servidores possam estar cada vez mais legitimados e, acima de tudo, com seus direitos preservados, fazendo com que ele tenha uma consciência de que direitos são para serem sempre preservados e conquistados a cada momento. Nós não podemos perder o que já conquistamos. E essa é uma mensagem para o futuro, para que o servidor nunca deixe que pessoas que tenham o intento de prejudicá-los a ter êxito na sua questão, porque maus gestores sempre hão de vir, mas o servidor tem que estar sempre atento para que não seja prejudicado. Então, nós fazemos aqui um apelo para que os servidores estejam vigilantes sempre e cobrem mesmo de quem estiver à frente do sindicato. O sindicato é para lutar e para defender os direitos dos trabalhadores. O Sindicef fez bonito no Congresso Nacional da Condicef, realizado na semana passada na região metropolitana de Fortaleza. Rondônia levou mais de 140 delegados e foi uma das maiores delegações do país. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, fez um relato sobre o Congresso e também falou sobre o Plano Bresser e sobre o seminário que discute a situação dos servidores da antiga SUCAM contaminados pelo veneno DDT. A delegação de Rondônia era composta por integrantes de todas as representações do Sindicef no estado. Antes de viajar para o Congresso, eles participaram de uma reunião convocada pela direção do sindicato. O objetivo era promover a troca de informações e fazer uma preparação para a defesa das metas estabelecidas.
Uma das metas era eleger para a direção nacional da Condicef o maior número de representantes de Rondônia. Outro objetivo da participação do Sindicef no Congresso da Condicef era fortalecer as lutas específicas dos servidores federais de Rondônia. O presidente do Sindicef, Daniel Pereira, retornou do Congresso satisfeito com o resultado. O Sindicef participou do Congresso da Condicef com 142 delegados. Foi a maior delegação que nós já mandamos até hoje. E conseguimos um resultado expressivo. Primeiro que nós fomos decisivos para determinar a chapa vencedora, que vai dirigir a Condicef para os próximos 3 anos, elegendo o Sérgio Ronaldo como próximo secretário-geral e garantindo para a Rondônia a vaga de secretário jurídico, na pessoa da professora Maria Aparecida Rodrigues, e ainda podemos ocupar mais 2 ou 3 cargos na diretoria executiva da entidade, coisa que nunca ocorreu antes. Mas o mais importante foram as resoluções que foram tiradas no Congresso, estabelecendo o plano de luta da entidade para os próximos anos, onde que Rondônia conseguiu inserir, tanto com relação aos servidores do ex-território, com relação aos servidores da saúde, ligado à antiga SUCAM, FUNASA, Ministério da Saúde, IBAMA, INSS, porque nós tivemos uma comissão representativa em todos os segmentos. Então, eu reputo que foi de extremamente positiva a participação de Rondônia nesse Congresso. Já como resultado do Congresso da Condicef, o Sindicef promoveu nesta semana um seminário para discutir a situação dos funcionários da antiga SUCAM, que foram contaminados pelo veneno DDT. Esse seminário, na verdade, é uma contribuição para os servidores da saúde, antiga SUCAM, tanto do estado de Rondônia como de todo o Brasil. Nós vamos elaborar um projeto de emenda constitucional a ser apresentado inicialmente no Senado. Nós já estamos mobilizando o líder da bancada do PMDB, que é o senador Raup, o líder da bancada do PSDB, que é o presidenciável senador Aécio Neves. Já conversamos com a liderança do PSB, que também tem o candidato a presidente Eduardo Campos, e estamos conversando com o senador Wellington Dias, que é o líder do PT, o senador pelo estado do Piauí. Então, esses senadores, que representam mais de 80% da composição do Senado, todos eles têm dito que são comprometidos com a questão dos servidores da FUNASA. Então, nós estamos elaborando uma PEC nos moldes que foi estabelecido e está sendo trabalhado no Congresso por Soldado da Borracha, visando buscar indenização e tratamento de saúde para todos os 60 mil trabalhadores da FUNASA que ao longo de todo o Brasil trabalharam até 1992 com DDT e se encontra contaminado. Nosso objetivo é buscar a indenização pecuniária, financeira desses servidores, mas principalmente buscar assistência médica para que a saúde desses servidores seja restabelecida. O nosso sistema diretivo ele foi realizado na última sexta-feira e, entre outros pontos, nós fizemos uma avaliação de 2013 e estabelecendo algumas metas para 2014. Mas essas metas só têm como ser implementada depois do processo eleitoral. No mesmo momento, foi definido também a publicação do edital convocando as eleições do sindicato para fevereiro de 2014, a aprovação do regimento eleitoral e a retirada da comissão eleitoral. Então, nós estamos, nesse momento, comunicando isso a todos os nossos filiados, porque dentro do que estabelece o regimento eleitoral, para que todos os interessados possam compor as suas chapas, seja chapa para disputar as coordenações sindicais, são 21 coordenações que cada 3 servidores pode montar a chapa do jeito que ele quiser, ou seja, montar a chapa para disputar a diretoria executiva do sindicato. É muito importante que os filiados participem, seja para apoiar o atual grupo que dirige o sindicato, seja para apoiar uma outra chapa, mas de qualquer forma que participe, porque a gente só sente que o sindicato está sendo legitimado na sua base quando, dentro do processo eleitoral, os interessados venham a votar. Embora o voto seja facultativo, o voto seja não é obrigatório, como deveria ser toda eleição, inclusive as eleições oficiais do país, o voto é facultativo. Mas nós conclamamos aos filiados que compareçam e participem do processo eleitoral, seja como candidato, seja como eleitores. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical.
E a CUT avaliou nesta semana o Congresso sobre a Saúde do Trabalhador, realizado em Porto Velho. O presidente da CUT, Itamar Ferreira, explicou por que a central está preocupada com as questões que afetam os trabalhadores, como as doenças do trabalho, acidentes de trabalho e bem-estar da classe trabalhadora. Teve uma ampla participação, nós tivemos aproximadamente 70 pessoas participando, e é um tema muito presente na ação sindical, no ambiente de trabalho, e que muitas vezes os próprios dirigentes não têm experiência, conhecimento para atuar com mais eficácia no combate desses problemas. Como, por exemplo, a questão do assédio, né, que tem o assédio moral, o assédio sexual, enfim. Nós temos também a questão de doenças relacionadas ao trabalho. Temos acidentes de trabalho, temos a questão da insalubridade, periculosidade, que são conceitos que a gente precisa aprofundar o conhecimento para, na visita ao local de trabalho, em contato com o trabalhador, a gente identificar essas situações e saber como isso pode gerar um direito, um adicional para aquele trabalhador. E na questão de saúde, nós temos vários problemas que afetam os trabalhadores e a população em geral, mas nós temos o alcoolismo, temos drogas, temos as DST-AIDS, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso fez parte do temário do nosso seminário, com palestrante, com uma ampla participação, e a satisfação nossa foi, ao final, ver os participantes entusiasmados, empolgados com o evento e já cobrando que a gente fizesse novas atividades desse tipo. Foi a realização da Secretaria de Saúde do Trabalhador, né, do nosso secretário Célio, que foi coroada de pleno êxito. A Assembleia Legislativa derrubou o veto total do governo ao projeto de lei que garante aos servidores o direito de fazer greve. Os deputados estaduais haviam aprovado o projeto de lei, mas o governador Confúcio Moura vetou totalmente o texto. Com a derrubada do veto, a Assembleia Legislativa sanciona a nova lei. O direito de poder lutar por salário justo e por condições de trabalho é uma busca antiga dos servidores públicos. Especialmente em Rondônia, esse direito era negado através de pressões e ameaças dos gestores públicos. A greve é o último recurso dos servidores na luta por seus direitos e só é utilizada em último caso quando não há mais possibilidade de negociação. Neste ano de 2013, Rondônia presenciou vários casos em que o direito de greve foi negado, quando diversas categorias lançaram mão do movimento paredista. Enquanto não havia a regulamentação do direito de greve no âmbito nacional, o STF determinou que fosse utilizada como parâmetro as regras aplicadas à iniciativa privada, o que não é adequado. A partir da iniciativa dos sindicatos de servidores públicos estaduais, a Assembleia Legislativa de Rondônia elaborou e aprovou um projeto de lei estabelecendo esse direito às categorias de servidores. O projeto aprovado no Legislativo foi totalmente vetado pelo governador Confúcio Moura, mas o veto foi derrubado e a lei foi sancionada. A nova lei garante aos servidores estaduais o direito de fazer greve sem ter os dias parados descontados no salário. O dispositivo também estabelece um percentual mínimo de trabalhadores que devem manter as atividades essenciais. O texto da lei foi analisado pela advogada Zênia Cernove. Especialista em direito trabalhista e direito administrativo, a advogada é autora de um livro que trata do direito de greve pelos servidores. Ela considera a aprovação da lei um avanço e acha que, a partir de agora, as categorias terão mais segurança para desenvolver a luta. Então, esta lei de greve passa a reger as greves de servidores públicos, especificamente no estado de Rondônia, o que eu considero um avanço, porque essa lei ela é bem mais específica e atende mais às categorias de servidores públicos do que a lei da iniciativa privada. A lei da iniciativa privada foi feita numa situação em que o servidor fica sem o salário, o trabalhador privado fica sem o salário, mas o dono da empresa, o dono da instituição também tem seus prejuízos. Então, há um equilíbrio de forças e, no caso dos servidores públicos, não há esse equilíbrio de forças. Então, essa lei acaba atendendo melhor a categoria dos servidores públicos. A Lei 7.783, ela dizia que tinha que ter um percentual
de servidores trabalhando, mas não dizia quanto. Na medida em que essa lei fixa em 30%, isso vai acabar evitando aquelas liminares de mandar continuar trabalhando 80%, 90%, que acabavam inviabilizando a greve. Fixou em 30%, que é o percentual razoável, até para que a greve possa surtir o efeito desejado. Ela evita o abuso contra a greve, contra o exercício da greve. Evitando o abuso, a greve acaba tendo mais força. Porque é claro que numa situação em que tinha que ficar 70% da categoria trabalhando, a greve perdia força naturalmente. Com 30%, a greve consegue manter sua força, consegue manter esse equilíbrio, e eu acredito que isso beneficia muito os servidores públicos. E o problema do servidor que adere à greve, que entra em greve e que tem medo de ter o desconto no salário? Olha, antes dessa lei, vigorava o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: poderia haver desconto se a greve fosse declarada ilegal. O poder público, de uma maneira geral, vinha descumprindo isso e abusivamente, ilegalmente, retendo o salário do servidor público sem que haja um julgamento da greve. A parte boa dessa lei é que evita isso, evita que o servidor sofra desconto, a não ser que a greve seja declarada ilegal. Todos os recursos terminaram e isso transitou em julgado. Ainda assim, o servidor tem a opção de repor os dias parados. E se ele repor os dias parados, ele trabalhou, não pode haver desconto da remuneração. O Sintero promoveu nesta semana as últimas Assembleias Estaduais de 2013. Na pauta, a avaliação das atividades do ano, as conquistas e a aprovação da pauta de reivindicações para 2014. Esta é a última Assembleia Estadual do ano convocada pelo Sintero em todas as regionais. Na pauta principal, a avaliação das atividades no ano de 2013 e a aprovação de uma pauta de reivindicações para 2014. Em Porto Velho, a Assembleia foi aberta pelo presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, com os informes gerais. Ele falou sobre as principais demandas da categoria. Sobre a transposição, disse que foi solicitada uma audiência no Ministério do Planejamento para tratar do assunto diretamente com a ministra Miriam Belchior. Sobre os precatórios, disse que o pagamento depende de decisão do Tribunal de Justiça. E sobre a licença-prêmio em pecúnia, o governo alega que não tem dinheiro para pagar. A Assembleia Legislativa não cumpriu o acordo que previa o repasse de R$4 milhões à SEDUC. A diretora de Assuntos Educacionais e diretora executiva da CNTE, Claudir Mata, anunciou a aprovação do Plano Nacional de Educação no Senado. Agora falta a aprovação na Câmara. Já é mais um passo, né? Porque como teve emenda, vai voltar para a Câmara e a gente espera que seja mantido o relatório da Câmara, porque toda uma luta dos trabalhadores em educação a nível de Brasil, na questão do financiamento, na questão da gestão, na questão da lei de responsabilidade educacional, está mantido no plano, o que foi aprovado na Câmara. Então a luta é que isso seja aprovado o mais rápido possível na Câmara, para que a presidenta sancione, para que esse país tenha um Plano Nacional de Educação. E o que tem nesse plano que é tão importante para a educação? Olha, a questão que determina, né, o aumento do PIB para 10%, que foi aprovado, determina de responsabilizar que depois de aprovado, com um ano, tem que ter a questão da aplicação do recurso da educação, que os gestores sejam responsabilizados, a questão da gestão democrática e a questão das metas da educação a nível de Brasil, em questão de alfabetização, tantos anos para alfabetizar, então são metas. O Plano Nacional de Educação ele tem 20 metas, né? E principalmente a questão de aplicar o recurso público naquilo que é público. Então esse plano ele vai dar uma linha para todos os planos municipais e estaduais de educação no Brasil inteiro. O diretor de Assuntos Jurídicos, Nereu Klozinski, repassou os informes das ações judiciais. Ele falou sobre a ação do PSS e da isonomia dos servidores federais do ex-território. Olha, em relação ao PSS, a gente tem novamente, né, uma novidade, né? A gente tem conversado direto com os nossos companheiros servidores federais, aqueles que não receberam o PSS em 2003, 2004. De novo, nós temos uma definição datada do dia 2 de dezembro do juiz federal, em que manda expedir as RPVs, que são as requisições de pequenos valores. Esperamos que agora a AGU não protele mais ainda o processo e que a gente possa finalmente, então, a partir do ano que vem, receber esse recurso. Como é que funciona? Quando o juiz define a expedição da RPVs, ele tem 60 dias para expedir a RPV e depois mais 60 para pagar. Então o prazo seria 120. O problema é que a partir
da primeira expedição já começa algumas pessoas receberem. Então o prazo máximo, né, segundo, que seria de mais 60 dias. Então uma expectativa que a gente coloca, né, é importante registrar, que é uma expectativa, mas já tem decisão favorável, inclusive a gente já publicou no site do Sintero, né, a questão da decisão, e que a gente espera que o ano que vem, pelo menos lá a partir de março, o pessoal realmente receba então o PSS para aquelas pessoas que não receberam ainda em 2003, 2004. Em relação à isonomia, a gente coloca o seguinte: o processo continua, né, andando, né, de forma lenta, né, depois da ação do Conselho Nacional de Justiça, em que suspendeu todo e qualquer tipo de pagamento de precatório, está apurando irregularidades, né, que possam ter ocorrido, né, como a gente já disse em outras oportunidades. O Sintero prestou conta de todo o recurso que recebeu para os servidores, repassou para os servidores, então está bastante tranquilo. A preocupação nossa é que, em função de algumas ações de alguns advogados que entraram no decorrer do processo, não, né, agiram de má fé, o processo hoje anda de forma muito mais lenta. E a gente espera que em 2014 a gente consiga fazer com que o processo tenha uma solução, e uma solução positiva, é claro, para que aquelas pessoas que não receberam nada ainda possam receber o valor que lhes é devido. Sobre a greve de 2013, a direção do Sintero avaliou como positiva, já que a educação foi a única categoria que teve algum ganho financeiro neste ano. O sindicato vai lutar agora pela incorporação da gratificação de 7,97%. Esse é um dos pontos da pauta de reivindicações para 2014 aprovada na Assembleia. Os outros pontos são o reajuste salarial de acordo com o crescimento do Fundeb, além de outros itens que não foram atendidos nos anos anteriores, como o auxílio saúde para os aposentados e outros direitos da categoria. Nós já estamos, mediante a aprovação em todo o estado da pauta de reivindicações para 2014, nós estamos já solicitando audiência com o secretário para discutirmos. Esperamos que até o início do ano letivo esteja realmente resolvido alguns pontos pendentes, uma questão de reajuste, a questão de calendário escolar. Caso isso não tenha ocorrido, nós podemos estar aí chamando a Assembleia antes de começar as aulas, uns 2 dias antes, para estar definindo com a categoria se nós iniciaremos o ano ou não. Então foi muito importante essa aprovação agora. Eu espero que o secretário realmente atenda às reivindicações. Nós entendemos que agora, com o corte da vigilância, tem recurso até para manter o 7,97, que termina agora em dezembro. Tem a questão do calendário, que precisa ser discutido com as escolas, tem que ouvir as escolas, precisa dar autonomia para a escola. Caso isso não ocorra, nós vamos estar fazendo a assembleia antes de iniciar o ano, e aí a categoria vai estar deliberando se a gente inicia ou não o ano letivo. Bom, aqui, semana que vem agora é Natal, qual que é a mensagem do Sintero para os filiados, para a sociedade de Rondônia? Eu quero desejar a todos, em nome da direção do Sintero, a todos e a todas um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, que o menino Jesus renasça no coração de cada trabalhador em educação, de cada ser humano desse estado, de cada pessoa, para que nós possamos ter um ano de 2014 com muita luta, muita paz, muita harmonia e com muitas realizações. Feliz Natal e próspero Ano Novo a todo o povo de Rondônia. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das entrevistas ou reportagens de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa inteiro no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá. Feliz Natal! Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.